Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Ao contrário do que muita gente pensa, a expressão direitos humanos vai muito além da preservação dos direitos de quem é vítima de alguma injustiça ou de quem sofre algum tipo de preconceito, ou mesmo de quem foi preso e sofre maus tratos. O conceito é bem mais amplo, abrange todos os direitos humanos e do combate a todas as formas de intolerância e desrespeito aos valores humanistas. Isso envolve desde o direito a um salário digno, ao livre exercício profissional, à livre expressão, à prática religiosa, à expressão sexual, à ideologia política. E olha que eu só citei alguns deles. Tudo isso vai estar em pauta num grande encontro que vai ocorrer de 8 a 9 de novembro aqui no Encontro Nacional de Direitos Humanos, aqui no Congresso Nacional. Quem vai falar mais a respeito desse encontro aqui com a gente é o deputado Paulão, do PT de Alagoas, que participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, é um encontro muito abrangente por essas poucas pinceladas que eu dei aí. Qual é o foco principal do encontro, a seu ver, neste momento que o Brasil vive? Primeiro que você fez uma síntese com muita inteligência e competência. Não é Obrigado. à toa, Palavra Aberta, você comanda há anos, né? É um prazer estar no teu programa, falar com os telespectadores. Na realidade, direitos humanos é a defesa da vida, né? Porque, claro que foi destacado logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele conflito, né? Com a declaração. Mas direitos humanos é um processo que antes das leis existirem, como diz o contrato social, você tinha que ter convivência, né? Até entre as tribos, os povos primitivos. Aí é quando você começa a discutir os parâmetros de convivência. E esse encontro, ele é um encontro histórico, antigo nessa casa. Quando foi criada a Comissão de Direitos Humanos, ele é realizado todo ano, com um processo assim que extrapola, inclusive, não só a Câmara e o Congresso, a sociedade civil. Esse processo foi avolumando. Teve um período que houve uma baixa, quando o presidente Lula assume e a presidente Dilma, e foi criada a Secretaria de Direitos Humanos com status de ministério, uma pauta proativa, né, várias pautas. Então o executivo ele ficou protagonista um período, mas nesse momento, como você falou, a gente está atravessando um momento muito difícil. Particularmente agora, antes da entrevista, o senador Capiberibe, ele trouxe o pessoal do Parlamento Europeu, né? Convidou para que eu pudesse participar. E eles vêm olhar aqui o Brasil, claro, sem interferir, a autodeterminação dos povos, é uma visita diplomática, mas ao mesmo tempo tendo um olhar sobre essa situação. Nesse período curto de um ano, a gente já teve vários retrocessos, né? Vários retrocessos em políticas, como você falou. Ora, quando você faz uma reforma trabalhista... Eu nem falei dos direitos trabalhistas, claro. Eu não falei da questão do trabalho escravo. Como eu disse lá, eu dei umas pinceladas rápidas, tem muita coisa. A reforma trabalhista foi uma conquista da década de 40, de Getúlio Vargas, né? Que você cria a consolidação da lei do trabalho, a CLT, alguns é uma cópia da Carta del Lavoro da Itália, sim. Mas 90% daqueles artigos, incisos, que foram preconizados... Mas a Carta de Lavoro, os estudiosos, até os mais críticos, não acham ela ruim. Claro. Ela não era ruim, claro, apesar da inspiração fascista. E aí você faz uma atualização, por quê? Porque quando é criado o direito ao trabalho, é preciso verificar quem é que são, qual o segmento mais penalizado numa sociedade que não tem regra? Crianças, mulheres e idosos. Né? Como a sociedade é um modelo machista, patriarcal, não muda do dia para noite. E todas as minorias. E todas as minorias. Então, quando Getúlio Vargas ele atualizou uma visão urbana, né? Era o Brasil agrário, então ele atualizou para fazer um equilíbrio entre capital e trabalho, e o trabalho, logicamente, nesse tensionamento é mais forte que a estrutura do Ministério do Trabalho, a legislação e tal. Aí você desmonta
esse processo. Quando você coloca num assodamento a reforma da Previdência, e você falava, Paulo, eu sou aposentado, também sou do setor Eletrobras, o problema é a forma como está sendo feito. Essa é uma discussão. A outra questão é quando você tira um orçamento de políticas públicas que são fundamentais. E a gente tem um debate muito forte nessa casa, não muito explícito. Um Estado social que você tem que ter ele forte, aplicando em políticas como educação, saúde, assistência social, a agricultura. Qual a agricultura? Familiar. O agronegócio tem autonomia, então desmontado. E a outra questão que você falou das minorias, que a gente não sabe se é tão minoria, né? Mas tem algumas minorias. Então, os povos indígenas... As minorias muito, né, majoritárias. Você está tendo esse processo de genocídio, você tem comunidades quilombolas, e você tem um fato... indígena, né? Nossa, você tem um fato novo que não está na pauta ainda, que é a questão do genocídio da juventude, que já foi motivo de CPI, eu participei, né? Sou o deputado Reginaldo Denton. Essa violência, você falava de Maceió, todas as capitais, a gente tem localização geográfica, que é a periferia, grotas, morros, o sexo é masculino, a faixa etária é juventude, o corte é o negro e pobre, e o motivador é a droga, onde essa estrutura do narcotráfico, ela domina o sistema prisional, que também ataca direitos humanos. Diretamente então, os direitos humanos. Então a gente tem que discutir o processo também. Então o encontro, ele será 8 e 9 de novembro, aqui na Câmara, em conjunto com... Quem vem, deputado, assim, de mais expressivo? Veja bem, a gente tentou trazer algumas pessoas de nome, no sentido de trabalhar, mas teve muita dificuldade, relevo. Alguns com agenda internacionais, a gente não tentou partidarizar. Particularmente sou filiado do PT, mas a gente tem que ter muita capacidade de discutir. Então, essa discussão a gente está fazendo na própria Comissão de Direitos Humanos, com amigos, assessores, que a gente está numa situação tão adversa, tão crítica. O direitos humanos ele está sendo vilipendiado no cotidiano, que você já começa a ter pessoas que fazem parte de um projeto antagônico PT, exemplo, PSDB, né, que foi o partido que a gente polarizou. Você vê uma figura como Zé Gregory, que foi ministro de Direitos Humanos, o Fernando Henrique Cardoso, ele preocupado. O Bresser Pereira, com retrocesso, né? O Paulo César, né? O Pinheiro também, que foi uma figura exponente. Então você verifica várias pessoas que têm... Até fora desse espectro da esquerda. Da esquerda, que está preocupado com essa situação. Então a gente avalia que é fundamental esse encontro. Será 8 e 9, repito, Câmara, Senado, é aberto, sociedade deputado. Quem civil, quiser pode vir. Inclusive a nossa assessoria já colocou, está aberto no nosso site da Câmara, as inscrições começaram, não só as entidades e, logicamente, personalidades que vão fazer parte da mesa, mas você, telespectador, que tem uma oportunidade, que mora aqui em Brasília e que está nesse período de 8, 9, ou vem aqui, ou queira vir, participe. É o momento da gente fazer uma situação sectarismo. Eu vou dar só um exemplo. A questão da violência. Quando você pega a violência, você tem mais de 60 mil homicídios por ano. Se você juntar todos os atentados, todas as guerras, não dá isso. Então, isso tem que ser discutido. Agora, discutir segurança sob o aspecto de direitos humanos... O Brasil mata mais hoje pela violência do que a guerra da Síria. Sem dúvida nenhuma. Aí essa violência, ela tem que haver com a política para o chamado segurança. O que é que a gente tem? Às vezes tem uma certa divergência quando faz uma compartimentação segurança e direitos humanos. Não tem diferença. O que não pode é que a política pública de segurança ela não pode ser discutida só por técnicos. A sociedade civil, o público-alvo, a comunidade, principalmente tem que discutir. E a gente tem que ter capacidade... Vai sair um documento, deputado? Sim, sem dúvida. No final, quando sempre sai um carta, documento que fecha... Aí a gente discute o seguinte, tem a violência contra as comunidades locais, onde muitas vezes tem um agente público, mas você também está matando policiais. Né? Então esse modelo tem que ser discutido. Então discutir segurança é fundamental, discutir a vida, discutir retirada de direito da criança e do adolescente quando você corta um orçamento, né? Quando você destrói um MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que ele tem um papel singular de ter políticas voltadas de financiamento para a agricultura, que é que abastece 80% do que a gente alimenta. Você consegue fixar o homem ao campo, você tem uma política que discute o agrotóxico,
tudo isso você tem, veja que direitos humanos tem um sobreamento Tem tudo. com várias políticas. Então eu aposto muito nesse encontro. Deputado. Um encontro sem sectarismo, um encontro importante, que a gente saia com carta de princípio e possa assumir, né? Não é fácil, o poder executivo, legislativo, judiciário e principalmente a sociedade civil. E mais ainda, a gente estabelecer uma ponte com essa rede internacional. Claro. Deputado, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria até de tratar mais, porque você gosta do tema, conhece o tema, é um entusiasta do tema, mas o tempo em televisão é quem manda. Muito obrigado pela sua participação e sucesso lá no encontro. Para mim foi um prazer ser entrevistado por você. Muito obrigado. Espero que você possa participar 8 e 9 de novembro na Câmara Federal. Grande abraço. Estaremos lá. Essa edição do Palavra Aberta fica por aqui. Você pode assistir novamente a esta edição ou qualquer outra edição do nosso programa entrando no nosso site. Anote câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.